Olá, meu povo, vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar do to be no tempo presente, no simple present. Sim, minha gente, verbo to be, a gente vai falar disso. E eu sei o que vocês estão pensando. Que aula de inglês é só verbo to be? Porque na escola eu só aprendia verbo to be, a professora só falava de verbo to be. E aí a gente pergunta, mas então o que é o verbo to be? Muita gente não sabe. Então, na realidade, existem duas situações. Ou você está vendo essa matéria pela primeira vez, porque provavelmente você está lá no 6º ano do fundamental, e vai ser tudo novidade, vai ser muito válido. O verbo to be chega para todos mais cedo ou mais tarde. Ou você já está nos anos seguintes, tendo que rever essa matéria. Tendo que rever porque verbo to be é uma matéria que entra na construção de vários tempos verbais da língua inglesa. Ele entra em muita coisa. Sim, essa parada é importante. Então, se for a primeira vez que você está vendo essa matéria, abra seu coração para a palavra do to be. E se você só estiver revisando e não lembra do que eu estou falando, bora aprender essa parada, cara! Então, bora ao que interessa. O verbo to be, ele significa ser ou estar em português. E para a gente lidar com ele, a gente precisa relembrar os pronomes. You, he, she, it, we, you e they. E preciso saber as pessoas porque o verbo to be, significando ser e estar, ele vai mudar de cara para cada uma dessas pessoas que estão aparecendo aí na listinha. Para pensar, eu sou como você, ou estou como você, ou você é como o cara que está do seu lado, ou você está como a outra pessoa. Não, cada um é de um jeito, cada um está de um jeito. Então, a gente vai ter que transformar o to be em am, are ou is. Com base nisso, a gente vai ter I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Tá, mas é a primeira vez que eu tô tendo que estudar isso e é um monte de coisa para eu ter que decorar. Tem esquema? Tem. É o melhor esquema do mundo? Não. Pode ser que ajude? Sim. Então vamos lá. A gente já sabe que a gente não vai poder usar I to be, you to be, ou he be, she be e assim por diante. Ele vai ter que virar am, are ou is. E se a gente juntar esses três caras, a gente vai ter uma palavrinha que lembra algo do português. Amareis. To be significa ser, estar, não tem nada a ver com o verbo amar, tá? Mas é só pra fazer um macete. Beleza, pega isso daqui e agora coloca um cupido aleatoríssimo no meio da explicação. Ele vai atirar uma flechinha no am, uma flechinha no are, 3 flechinhas no is e volta a tirar 3 flechinhas no are. Que é isso que os cupidos fazem, eles atiram flechas e é isso daí. E se a gente prestar atenção nessa sequência, ele forma até um coraçãozinho. Essa é a parada que você vai ter que lembrar para distribuir o verbo to be para a pessoa certa. Se você já está aprendendo o verbo to be, é porque você já estudou os pronomes e já não aguenta mais ouvir essa sequência. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, pega essa sequência e agora usa o esqueminha. Começamos com am. Então, vai ficar I am. Depois, uma flechinha para o are. You are. 3 para o is. He is, she is, it is. E volta 3 flechinhas para o are. We are, you are, they are. Como que a gente usa esse tipo de esquema? É fácil, é só escrever esse amareis com as setinhas num cantinho aí da apostila ou do caderno e aí fica mais fácil de lembrar. E toda essa explicação vai me dar I am, que significa eu sou, eu estou, you are, você é, você está, he is, ele é ou ele está, she is, ela é, está, it is, ele ou ela que não é ser humano, é ou está, we are, nós somos, estamos, you are, vocês são, estão, e they are, eles ou elas são, estão. E em inglês é uma língua que permite usar muita abreviação. Então sim, é possível abreviar o verbo to be na hora de escrever. Para fazer isso, basta apagar a primeira letrinha de cada uma dessas palavrinhas aí da sequência. E no lugar da letra apagada, você coloca um apóstrofe. E aí, dando uma ajeitadinha, você vai continuar tendo a mesma coisa. Eu sou, eu estou, você é, você está, e assim por diante. Só que a pronúncia muda um pouquinho. Nessa sequência aqui eu vou ter I'm, your, his, she's, it's, we're, your e their. Nota que quando a gente fala mais rápido, naturalmente a gente vai fazer essa pronúncia diferente. Então não precisa ficar muito que decorando isso daí não. Bora para os exemplos para visualizar isso aqui na prática. Se eu quisesse falar em inglês, eu estou na escola ou ela é professora, para quem está começando é super legal manter uma tabelinha aí de exemplo para você conseguir consultar. Super fácil. Eu sou em inglês, eu falo I am. Então a primeira frase ficaria I am at school. Já ela é ou ela está, she is. Então a gente falaria
She is a teacher. Vamos dar uma leve complicada. Se ao invés de usar eu, ela, nós, a gente passasse a usar nomes e não pronomes. Continua sendo fácil, mas a gente vai ter que fazer aquele exercício de perguntar para o nome que pronome tem ali por trás. Bem rapidinho, o Paulo é ele. Ele em inglês a gente fala he, e o verbo to be que dá certo com he é o is. Então a tradução dessa frase ficaria Paulo is at school, e não Paulo are ou Paulo am. Já a frase Maria e Ana são professoras, Maria e Ana juntas são elas. Elas em inglês a gente fala they, e o verbo to be que dá certo é o are. Então ficaria Maria e Ana are teachers. E você também pode escrever essas duas frases abreviando o verbo to be, como for mais fácil para você. A recomendação é, você está começando? Escreve inteiro para treinar. Você já está acostumado? Vai para a abreviação e tá tudo certo. E agora a gente precisa aprender a negar o verbo to be. Como que a gente fala não ser e não estar. E já deu para perceber que o verbo to be é um verbo diferentão, além de ser importante. Então, para fazermos frases negativas, a gente vai ter que usar o próprio to be. A palavrinha em inglês que te ajuda a negar tempos verbais é o not. Basta usar o am, o are e o is, mais o not, que a gente já tem a frase negativa. Tem a opção de fazer abreviado também. Basta escrever essas paradas aqui, tudo junto, cortar a letrinha O do not, no lugar a gente acrescenta o apóstrofe. Só não dá para fazer isso com am not. Nesse caso dá pra gente abreviar o am e deixar quieto o not. E isso vai me dar o am not, aren't e isn't. Então, para fazer as frases nós não estamos brincando ou minha mãe não é enfermeira, consulta uma tabelinha se tiver em dúvida e nós teremos we are not ou we aren't playing. E a minha mãe, que é ela, e ela em inglês a gente fala she, nós vamos traduzir a frase da seguinte forma: My mom isn't a nurse, ou is not, também, tanto faz. Para fazer frases interrogativas para perguntar, a gente vai ter que inverter o verbo to be de lugar com o sujeito. Então, se na afirmativa a gente tem a pessoa, depois o am, o are e o is e o restante da frase, na interrogativa a gente vai ter o am, o are ou is e depois o sujeito. Bora ver isso direto em exemplos. A pergunta, ela é sua irmã? Ou, como eles estão? Perguntas com verbo to be, o to be inverte de lugar com o sujeito. Então, ela é sua irmã, vai ficar is she your sister e não she is. E como eles estão, vai ficar how are they? Nota que o verbo to be na pergunta não é a primeira coisa da sua pergunta, e sim ele só inverte de lugar com o sujeito, tá bom? Na dúvida, no começo, use tabelinhas aí para consulta que vai dar tudo certo. Revisão? Deu para lembrar? Ok, e é isso.